A doença dos ossos. É a Jaque que vai pregar? Ele ensina hoje a exposição, né? Lê de novo. A doença dos ossos. O que você acha que biblicamente é a doença dos ossos? Um de cada vez não faz tumulto. Hã? Pecado. Aí tem um pecado específico que a Bíblia diz que esse pecado é a doença dos ossos, que ele arruina a sua estrutura. Que pecado que é esse? Conta para nós. Queridos, como eu disse, nós estamos há 8 meses aqui na CIB. Eu não sei se vocês notaram, nós fizemos uma série de exposições. A gente tem feito essa série de exposições bíblicas com relação ao pecado. Quem aqui de vocês se lembra dos pecados que nós já fizemos exposição bíblica aqui na CIB? Especificamente. Quem se lembra? Olha só, perigo. Luxúria. Mais alto, não pega? Luxúria. Luxúria. Quem lembra daquela exposição sobre luxúria? Vaidade. Vanitatis. Então já foi exposto aqui na CIB sobre luxúria, sobre vaidade. Que mais? Alguém falou aí. Idolatria. De novo. Idolatria. Idolatria. E teve outro, hein? Ídolos. Sobre os ídolos, né? Idolatria. Então, essa série de exposições sobre os pecados, que são pecados conhecidos ou desconhecidos? Vocês vão ter que falar a verdade, vocês estão na igreja, hein? No senso comum, o que era pecado? Fornicação e adultério. De novo? Fornicação e adultério. Fornicação e adultério. Quem já tinha ouvido falar, tem que ser verdadeiro, né? Quem já tinha ouvido falar sobre o pecado da luxúria? 2. Quem já tinha ouvido falar, idolatria também é um pecado conhecido. Quem já tinha ouvido falar sobre o pecado de idolatria? Eu já. Sobre o pecado da vaidade. Vaidade da forma certa. Mas idolatria também é parcial, né? Parcial. Idolatria bem lembrado. Bênção. E hoje nós vamos tratar um outro pecado, mas que eu não vou citar o nome desse pecado agora. Nós vamos tratar ele como a doença dos ossos. E essa série de exposições sobre o pecado, que são muitos, nós vamos continuar. Amém? Para isso nós vamos usar o texto base do livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Provérbios 14, 30. Eu vou pedir, Misa, você pega só apagar só dessa vez, se você puder ficar sentado aí, só porque eu vou te usar de DJ, se você puder. Rapidinho. Eu vou pedir para a igreja toda ler daqui. Eu vou falar o e vocês continuam lendo. Todo mundo está enxergando? Essa televisão está batizada? Tá? Está salva. Então está passando aqui, tá? Eu vou falar o e vocês continuam. O. Ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O. Ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vocês estão aqui década de 70. Quer dizer, anos 2000. Nós temos que chegar na década de 70. Lembram do exercício aqui? Sim. Década de 70 pentecostal. Então vamos lá. Década de 90. O. Ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Década de 80. O. Ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Agora é década de 70, irmãos. Os pais pentecostais estavam vivos. O. Ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, qual é a doença dos ossos? A inveja. Qual é a doença dos ossos? A inveja. Qual é a doença dos ossos? A inveja. Meu Deus, tá ruim. Qual é a doença dos ossos? A
vítima de inveja? Diga eu. Eu. Quem já foi vítima de inveja? Eu. Quem já invejou? Eu. Confessaram? Sim. Então que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça aos corações, amém. Quem já foi vítima de inveja? Eu. Quem já invejou? Eu. Quem sabia que ela era doença? Quem sabia que ela era uma doença? Feche teus olhos, meus irmãos. Pai, nós te louvamos por ler a tua palavra. E ela é tão santa que apenas em ouvi-la, nosso coração já ficou incendiado. Ficamos um pouco temeroso. E aqui nós perguntamos: será que os nossos ossos estão doentes? Nos guarda, ó Deus, tanto de receber como de ter a doença dos ossos. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Alguma versão com a palavra diferente aí? O coração tranquilo. Coração tranquilo, sentimento. Irmão Vitor, por favor, põe no livro de Tiago 3,14, que é o segundo texto que eu vou usar como base. Eu vou dar a entrada e vocês vão até quando eu tocar o dedo aqui, tá? Se Pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. de novo aqui. Nem mintam contra a verdade. De novo. Nem mintam contra a verdade. Essa. Vai então. Esta. Não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Santo Deus. Glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo a voz de Deus essa noite? O pregador precisa falar alguma coisa? Vocês perceberam o peso da voz de Deus? Vamos ouvir Deus falar de novo? Amém? Amém. Então Deus vai falar de novo. Volta o versículo, querido. Bom, vai devagarzinho, vocês estão muito rápidos, hein? Se, Pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. quem já tinha lido esse versículo? Próximo. Pois, Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. quem ouviu a voz de Deus essa noite? Glória a Deus. Bom, eu acho muito difícil pregar a palavra. Quem já pregou aqui? Pepe? Só Pepe? Foi difícil ou foi fácil? Irmão Cana, não é o professor. Foi fácil ou difícil? Nós estamos numa igreja de construção, então toda a exposição ela vai ser difícil. Mas eu vou fazer uma pergunta. A inveja ela é doença do quê? Por que doença dos ossos? O osso, ou os ossos, ele é a estrutura do seu corpo. Ele faz seu corpo andar. Normalmente, a gente não se preocupa com os ossos. Quem já tomou vitamina para osso? Você está com algum problema, meu irmão? Com exceção a nutricionista, que usualmente tem que tomar, né? Ela sabe dos treinos tudo. Nós que somos mais leigos, a gente não cuida do osso. A gente não faz nenhum tipo de exercício para o osso. Mas quebra um.
Quebra um dedo. O que você sente? O que mais? Se eu quebrar os ossos da perna, eu consigo andar? Não. Se eu quebrar os ossos da mão, eu consigo segurar alguma coisa? Não. Porque os ossos, ele conduz tudo. Uma pessoa que não tem ossos, ele não vai conseguir sobreviver, irmãos. Nem um passo ele consegue dar. Os teólogos da era medieval vão dizer que a soberba é a base de todos os pecados. E alguns vão dizer que a inveja, ela apodrece toda a nossa estrutura. E eu sinto lhe dizer que todo aquele que nasceu da descendência de Adão e Eva já sentiu inveja. Eu tenho uma pergunta aqui: alguém daqui da Cib Penha não é da descendência de Adão e Eva? Não? Então, se na pergunta que eu fiz assim, quem aqui nunca sentiu inveja? Se você titubeou, alguém que titubeou, deixa eu enxergar. Ai, agora limpou tudo aqui. Alguém disse, eu nunca senti inveja? Não, então você acabou de confessar o pecado. E se com a tua boca confessares o pecado, você será perdoado. Basta confessar o pecado. Todo pecado confesso, ele é perdoado. Só que o problema é que a inveja, ela é um moço bonito. A inveja é Moço bonito. A inveja é Moço bonito. ou uma moça bonita. Por que a inveja é uma moça ou um moço bonito? Porque às vezes o que eu sinto não parece inveja. Às vezes o que eu sinto parece justiça. Às vezes o que eu sinto não parece inveja. Mas por que às vezes o que eu sinto... Vocês estão tristes hoje? Vocês estão preocupados? É o futebol. Vamos lá. Por que a inveja é um moço ou uma moça bonita e às vezes ela parece alguma coisa bonita e eu não sei em que sentir inveja? Primeiro, você não tem... Pode falar o nome desse objeto aqui? Você não tem? Ó. E esse é o óculos chamado óculos da graça. Óculos da graça. Vamos mudar o nome graça para o Evangelho? Eu não tenho a lente do Evangelho. E quando eu entendo que o Evangelho, ele não é agora a salvação é pela graça, está tudo certo, glória. Quando eu entendo que o Evangelho é um espelho, na minha frente, o que eu enxergo? Eu mesmo. Quando na CIB ou em outra igreja, e louvado seja Deus por isso, é pregado sobre a mentira, eu lembro de algum mentiroso? Sim. Confessa, crente. Sim. Eu lembro de algum mentiroso? Sim. Aquele mentiroso está aqui nesse culto hoje. Quando nós pregamos sobre adultério e fornicação, você lembra de algum adúltero ou fornicão? Sim. Quando nós pregamos sobre a luxúria, você lembra de alguém? Sim. Você está errado. Porque o Evangelho não é o espelho da casa do vizinho. O Evangelho é o espelho na tua frente. Glória a Deus. Mas podia estar aquele e aquela na igreja. Não, irmão, o Evangelho é para você que está ouvindo aqui, amém? Muitos de nós ficamos felizes quando nós entendemos o Evangelho, que a salvação é pela graça, que Jesus morreu por nós, isso é muito importante. Mas depois que nós entendemos o Evangelho, nós temos que começar a tratar as nossas chagas. O processo de santidade não está numa igreja agora que estaria pulando nas cadeiras, mas está numa igreja que está passando me ajuda aí. Nas chagas. Amém? A inveja às vezes é um moço bonito vestido de injustiça. Vestido de injustiça. Eu vou fazer uma pergunta muito típico neopentecostal, vocês têm que responder. Posso continuar? Sim. Amém. Por que é um moço muito bonito? Bom, Mateus, ele não é crente. Ok? É um exemplo. Torce para que time? São Paulo. Sai dele, espírito. Ele não é crente. Corinthians. E o irmão Mateus, ele é aquele cara do bairro que é o dono do bar. E, gente, isso é um exemplo, tá?
e que naquele bar ele passa algum cigarrinho proibido. Estão me acompanhando? Sim. O Mateus também veicula na internet vídeos adultos que está relacionado com crianças. Pesado ou não? Sim. Pesadíssimo. Só que o irmão Mateus, ele anda de Porsche. Porsche Cayenne. O irmão Mateus anda de Gucci. Aí você chega e fala: oh meu Deus, eu sou crente, te sirvo, sou tão fiel, estou te pedindo nada. Mas ele, quem está me acompanhando? Glória a Deus. Ele é um cachorrito ímpio, cachorrito no sentido cananeu, tá? Ele é um ímpio. Ele não te serve. É uma inveja vestida no moço bonito. E a Bíblia diz que não invejes o ímpio, nem no dia da amargura, nem no soberbo no dia da razão. Porque a nossa riqueza, ela não está aqui. Glória a Deus. E mesmo que eu seja rico aqui, minha riqueza continua não estando aqui. Glória a Deus. Então a inveja às vezes é um moço bonito ou uma moça bonita. Às vezes a inveja é casada com o casamento dos sonhos. Ou você foi numa festa de casamento e disse que festa linda, mas eu sou crente e não tive. Às vezes você foi num baile de 15 anos e você falou: ah, eu sou crente, mas minha filha não teve. Quando nós começamos a olhar para as coisas do ímpio e sentir, porque você ainda não tem as lentes do Evangelho, e você jamais vai enxergar. E essas lentes só serão postas na tua face quando a verdadeira palavra, volta em Provérbios para mim aqui, começar a ser colocada diante de você. Glória a Deus. E não vai adiantar você vir para a igreja e ouvir outra coisa. Não vai adiantar o dia da vitória nem a sessão do descarrego quando você não entender quais são as suas doenças. Glória a Deus. Aleluia. E as suas doenças mais sombrias. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Às vezes a inveja é vestida com uma moça bonita chamada privação. Estão me acompanhando, irmãos? Eu fico tão nervoso de pregar a palavra, vocês não têm noção. Às vezes eu falo com a Jaque: Preto, hoje eu não estou bem. Verdade ou mentira, amor? Hoje eu vou ter muita dificuldade de pregar. Quem acha que eu tenho facilidade de pregar aqui? Jaque, responde ele. Pode responder, filho. Pode falar. Todo domingo para mim, gente, é uma luta. Quando você entra e olha no chuveiro, como é que eu estou, amor? Eu sei que vai doer, mas o pai, ele tem que colocar sai essa palavra, meu Deus, ele tem que colocar o quê? Mertiolatezinho lá, crente. Às vezes a inveja, ela vem vestida com a privação do que eu tenho. Ai, aquele lá, casou com 15, teve uma vida aberta com 45, eu casei com 1 e deu ruim. E Jesus, e o Evangelho, e a graça, e o louvor, não valeu nada. Santo Deus. A sua inveja está na privação do que você tem, e você não percebe. Está doendo? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Não invejes o dia, nem os bens dos ímpios, e não se alegre com a soberba dos avarentos. Glória a Deus. Nós não conseguimos valorizar a riqueza da graça em nós, porque ao vermos um Porsche Cayenne, um carro bonito, uma casa bonita, um que mais? Um que mais? Se a gente tem um tênis melhor que o nosso no pé de outro, e se ele não for crente, a inveja já vai pôr um vestido bonito na gente. Só que ela vem vestida com uma roupa bonita, ela não parece inveja.
Gente, estão conseguindo me acompanhar? Não vai ser fácil. Mas eu vendi. Quem aqui é da área comercial? Meu Deus, aquele cara lá foi no happy hour, ele encheu a cara, saiu trançando a perna e eu orando. O cara vendeu 10 vezes mais que eu. E a graça? Aleluia. Glória a Deus. Quem é mais rico na história? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a inveja é o desejo de ser igual. E é o desejo de possuir a mesma glória. Às vezes a inveja é desejo de ser igual. O ímpio, o não crente. Você descarta tudo que você conheceu? Glória a Deus. Você rasgaria? A palavra está te perguntando, você rasgaria tudo que você conheceu por uma vida de 60 anos no palácio? Essa inveja é a mesma inveja que Asaf teve, não? Chega mesmo lá. Glória a Deus. Mas você trocaria tudo que você tem por tudo que você já invejou? Não. Que bom que um respondeu. Mas dentro de você, será que você respondeu? Glória a Deus. A inveja, ela não acontece longe. A inveja acontece perto. Glória A inveja não acontece longe, ela acontece perto. Você nunca invejou quem você nunca conheceu. Glória a Deus. Você nunca sofreu inveja por quem nunca te conheceu. Toda inveja, ela se dá na mesa. Toda inveja se dá no convívio. Glória a Deus. Toda inveja se dá no círculo social. Porque nós não sabemos olhar para o que temos e nos saciar com provisão diária da graça. Aleluia. Um copo com água é normal, o casamento é normal, o filho é normal, o evangelho é normal, o carro que eu tenho é normal demais, o apartamento que eu tenho é normal, tudo é normal. Mas o do vizinho Glória a Deus. sempre é melhor. Glória a Deus. O meu emprego é normal, a minha vida é normal, a minha roupa é normal, mas a do vizinho. E ela vem com uma roupa bonita. Glória a Deus. Rapaz, do que nem congrega 3, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. A inveja, ela sempre vai se dar na mesa. Mas o que caracteriza de fato a inveja? E aí eu vou ter que recorrer aos teólogos, né, professor? E eu vou me arriscar aqui pela primeira vez na vida. Existe um teólogo muito grande, que eu não vou falar o nome dele porque está sendo filmado e eu posso ser taxado na internet. Mas um filósofo, um teólogo do período medieval, que com uma sabedoria profunda ele classifica as filhas da inveja. Glória a Deus. Quem sabia que a inveja tinha filha? E eu fui consultar na Bíblia. E quantas filhas a inveja tem? Quem sabe dizer? Professor, lembra, professor? 5. Glória a Deus. Quantas filhas a inveja tem? 5. A primeira filha da inveja é a murmuração. Repete para mim. Murmuração. A filha mais velha da inveja é a Murmuração. O que é murmuração? Eu não conto para ninguém. É assim, o Pepe. Eu tô falando sozinho, tá? Olha a jaqueta do Pepe, o cara nem crente é. Nossa, isso é doido. Essa igreja aí, os pisos soltando, a igreja do irmão lá bem melhor, cara. O pregador lá agora tá mandando dom para todo mundo, tá todo mundo falando língua, eu tô nessa igreja aqui. Murmuração é você com você mesmo. Murmuração é você conversando com você. Glória a Deus. Murmuração começou com Datã, Abirão e Coré. Quem lembra dessa palavra? A murmuração começa sozinho lá, assim, aquela reflexão, sabe? Meu Deus, mas como é que pode? Como é que aquela pessoa tem isso? E eu não tenho. Só que a murmuração, de repente, aí vocês estão tão sérios que eu estou ficando com medo. Glória a Deus. Fala o nome para mim da doença dos ossos, é? Inveja. E ela tem, eu falei vaidade, né? A doença dos ossos é? Inveja. E a filha mais velha chama? Murmuração.
Murmuração é eu falar comigo mesmo, quando eu falo sozinho. Mas os amantes da inveja, eles gostam de honras. Normalmente, todo mundo que tem inveja gosta de honraria. Mas ele fala, eu não gosto não. Você quer isso aqui? Não quero não. Mas tá querendo. Glória a Deus. O invejoso. Mas em casa, mano, em casa, sozinho, não é possível. A gente começa a murmurar com a gente. Mas a inveja é mãe de muitos filhos. Repete comigo, a inveja. Não, gente, nós somos pentecostal. Nós somos pentecostal. A inveja é mãe de muitos filhos. O primeiro é murmuração. E a murmuração é eu comigo mesmo. Qual é o segundo filho? O segundo filho chama-se detração. O que é detração? Vou ficar com a irmã. A irmã é brava? A irmã não é brava não? Todo mundo conhece a irmã? Sim. Quem ama a irmã, diga um amém. Amém. Todo mundo tinha tom assim, brincadeira. Eu fiquei com inveja do vestido rosa da irmã Ana, porque eu achei bonito. Só que por enquanto eu estou com a primeira filha da inveja. Qual que é o nome da primeira filha? Murmuração. Só que nasceu a segunda, que é a detração. Detração é quando eu falo para o outro sobre ela. Essa irmã não é digna de um vestido rosa. Bom, Cláudio não é digno de ser líder. Ouve, irmão. Glória a Deus. Ô Pepe, bom Cláudio, ó, você viu na regência? Não é top não. Sabe quem é melhor? Você. Estão comigo, igreja? A segunda filha da inveja é detração. Eu começo a falar para outros aquilo que eu invejo. Freud vai dizer, quando Pedro fala de Paulo, eu entendo mais de Pedro do que de Paulo. Glória a Deus. Quando Pedro fala de Paulo, eu entendo mais de Pedro do que de Paulo. A segunda filha da inveja é a detração. Só que, irmãos, Jesus não está condenando nenhum de nós aqui. Sabe por quê? Nenhum de nós tínhamos a lente do Evangelho. Hoje, o conhecimento do Evangelho está caindo na CIB. Receba. Glória a Deus. Quem está recebendo aí? Aleluia. Então dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. A segunda filha da inveja é a detração. É quando o Rubem chega em Isacar e fala: vamos pegar José e vender no Egito, porque o pai ama mais ele do que a gente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O hipócrita com a boca destrói o próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. A detração é quando você começa a ouvir de alguém alguma coisa diretamente. Eu não estou falando de apontar algum problema, mas é quando você percebe que aquele ponto é o segundo filho da inveja. Estão acompanhando, irmãos? Glória a Deus. Só que a inveja, ela gosta de ter o quê? Filhos. A inveja gosta de? Filhos. E ela tem quantos? Sim. Eu contei quantos? 2. 2. Abra sua Bíblia, eu não sei se está no ponto, irmão Vitor. Provérbios, capítulo 11, versículo 9. É o 9. Quem pode ler? O ímpio. Meu próximo. Ixi, meu Deus do céu. Estou falando que domingo só vai ter eu e a Jaque. O ímpio Destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O ímpio Destrói o próximo com o que diz, mas os justos são liberados pelo conhecimento. Sabe uma coisa que é muito difícil de acontecer? Quando o irmão Mateus fala do irmão Fernando, ou fala do irmão Givaldo, eu respondo assim: eu amo aquela pessoa. Sim ou não? Sim. Aquela pessoa é bênção.
Glória a Deus. Irmãos, e não é porque nós somos maldosos, é porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Lembra quando a gente entende o Evangelho da Graça e a gente confessa toda hora? Nós somos pecadores. Só que pecado, que pecado que você tem? Quais são? Irmão, tem muita gente na internet falando: agora todos somos pecadores salvos pela graça. Beleza, é isso mesmo. Mas está sendo tratado os pecados. Tem pregação tratando o pecado. O meu, inclusive, que tem um monte. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Irmãos, o que é saúde? É a pregação que expõe o pecado. Glória a Deus. E expor o pecado não é apontar para o irmão aqui e falar: irmão, Deus me revelou que você está em pecado. Sabe por quê? Porque todos aqui caíram em alguma coisa. Mas glória a Deus, que quando Deus te olha, Ele não vê uma madeira de acácia cheia de nó, Ele vê ouro cobrindo essa madeira. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro filho da inveja é o ódio. O terceiro filho da inveja é o ódio. Às vezes você está na gestação, você só está na murmuração. Você só está na... Tem um neném aí, filho, e o neném é a murmuração. Glória a Deus. Isso vai para a internet, espero que não caiba recorte. Vamos abortar? Glória a Deus. Vamos abortar? Depois da murmuração vem a detração, difamação, detração. Depois vem o que é o ódio? Coloca aí 1 Samuel. Eu acho que eu não te mandei esse, né, Vitor? Você consegue procurar na hora? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 19. O que é o ódio? O ódio não é quando eu odeio alguém deliberadamente. O ódio é quando eu começo a desejar o mal da pessoa invejada. Irmãos, isso não é alguma coisa que nós calculamos para acontecer. Isso não é alguma coisa que eu planejo para acontecer. Quem está comigo? Quem está comigo? Isso não é alguma coisa que você se organizou. Isso é gestado. Isso é processual. Eu tenho inveja. O pastor Bruno já teve inveja? Pode falar assim. Eu já tive muita inveja. Eu tenho às vezes ainda. E eu preciso da graça de Deus todos os dias. Quem precisa também? Quem precisa? Pode erguer sua mão. Quem precisa também? Eu preciso da graça todo dia, irmãos. Nós precisamos da graça todo dia. E a inveja, ela se dá porque sou pecador. E a inveja, ela dá a luz primeiro a murmuração, depois a detração, e em terceiro, depois ela dá o ódio. E o ódio é quando eu começo a desejar o mal. É quando eu quero ver aquela pessoa pior. Eu já não quero mais o paletó, eu não quero mais a jaqueta, eu já não quero mais o vestido rosa. Eu quero que aquela pessoa sofra. Só que eu não percebi que isso nasceu da inveja. Eu não percebi que isso nasceu da inveja. Glória a Deus. Eu não percebi que eu estou gerando ou está na incubadora a inveja. Lê para mim. Mas aconteceu o quê? Na época em que Merab, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Amiel, meu latino. Aconteceu que na época que Merab, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Amiel, que é? meu latino. Irmão, o que nasceu ali? Saul queria o quê? Saul tinha ódio de Davi. E por ter ódio de Davi, eu quero que Davi não tenha. Repita comigo, eu quero que Davi não tenha. Eu quero que Davi não tenha. Não possua. Não possua. Eu começo a ter tanto ódio que eu não quero ver a pessoa morta. Eu quero que essa pessoa não possua mais. Eu não desejo. Eu não desejo porque ela é minha filha, mas eu não quero que Davi a possua. Isso é ódio. E é direito dele possuir. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Eu já não quero mais que Davi possua o que é dele. Eu não quero que o irmão Edilson seja diácono. Eu não quero mais que o irmão Pepe seja vice-presidente. Eu não quero que o irmão Givaldo esteja na manutenção. Ou melhor, eu não quero
que o meu chefe seja o meu chefe promovido. Eu desejo que ele seja despromovido, ou que seja mandado embora. Eu começo a desejar que Merab não se dê com casamento com Davi, porque em mim está sendo gerada a inveja, ou melhor, o terceiro filho dela. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso daí todos nós já sentimos. Aleluia. Quem aqui quer sentir o Espírito Santo? Glória a Deus. Quem quer sentir a presença de Deus? Glória a Deus. Se Ele está te incomodando, isso significa presença. Glória a Deus. Se você sentir incômodo, vergonha, quem sentiu vergonha? Você levanta a mão. Pode responder você. Se você sentiu um pouquinho de vergonha, é o Espírito Santo. Glória a Deus. E você não precisou falar língua. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmão, se você sentiu vergonha no banco, se você lembrou de algum fato, significa que o Espírito Santo está em você, mexendo o pauzinho aí no olho. E só tem uma criança no teu ventre, e você nem grávida tá, e nem grávida fica. Glória a Deus por isso. Eu falei de quantos filhos? 3. Qual que é o primeiro? Coração. Como é que o pentecostal fala? Primeiro filho? Murmuração. Segundo filho? Depravação. Terceiro filho? Ódio. O ódio pode se dar com eu quero a derrota do irmão Ricardo. Ou eu posso querer que o irmão Ricardo não assine um novo contrato, porque eu não quero que ele continue prosperando. Porque o que isso significa? A prosperidade do irmão Ricardo significa o meu insucesso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O diabo está tirando os seus olhos do foco. Porque a prosperidade do ímpio, ou não tem nada a ver com a sua vida. Não tem nada a ver com a sua salvação. Só que você faz esse silogismo para emparedar Deus. Batendo no peito como se você fosse justo. Aleluia. Porque aquela irmã, aquele irmão, aquele vizinho é Deus. E eu aqui que sou a princesa, o negócio dourado. Eu sou o alecrim dourado. Como é que fala? Eu não sei. Eu sou aquele trem dourado. Como é que é o trem dourado? É isso aí. Eu sou o alecrim dourado. E aquela irmã lá é um trem. Sou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei quantos filhos? 3. Quem é o quarto? O quarto é a tristeza com o sucesso do invejado. Entendeu? Eu começo a ficar triste com o sucesso do outro. Na empresa. Quem já sentiu isso aqui? Não precisa levantar a mão não. Aquele lá não merecia aquela víbora. Minha sogra é uma bênção, gente. Ainda bem que ela está no celular, tem na tela neste momento. Mas aquele irmãozinho, aquele companheiro de trabalho, eu fico triste. Você vai para casa mal. Você já ficou assim? Eu já. Aí você senta, coitado do Mídias, você senta e fala: caramba, bicho, eu tô mal por conta da promoção dele. Ela conseguiu, eu não. Mas eu estudei para burro. Eu caminho a légua. Você começa a ficar triste pelo sucesso do outro. Benção, irmão. Mas você sabe quem foi o primeiro a ficar triste com o sucesso do outro? Quem quer ouvir quem ficou? Meu Deus, 8 e 10. Montanha do céu, você precisa voltar a pregar. Eu vou acelerar, glória a Deus. Não, vou acelerar. Glória a Deus. Moro, eu prometo. Caim ficou pistola, porque Deus falou que a oferta de Abel foi top. Ele só assassinou o irmão dele. Quem já tinha percebido isso? Eu. Você levita, né? Caim ficou mal. Mas eu dei gordura do trem, eu dei carne, ou eu dei ao cereal, eu não sei, eu nem lembro quem deu. O que Caim deu? Você lembra que Caim deu? De holocausto, de oferta? Não, então vai ler, porque eu também esqueci. Caim ficou mal com a oferta ficou mal com o sucesso de Abel. Agora vamos mudar essa história e eu vou acelerar a minha pregação para o horário. E se Caim falasse: Abel, meu irmão, como que você conseguiu
fazer com que os olhos de Yahvé se voltassem para você, porque eu não te invejo, mas eu quero aprender com você. Louvado seja Deus. O que você fez que eu não fiz? Porque em mim faltou alguma coisa. Eu sou teu irmão. Ah, mas teve um outro. Os irmãos de José. Quando José desce da escada do quarto de Jacó, morava num sobrado, na Radial Leste. Aonde que Jacó morava? Ali lá? Radial Leste. Sobrado tinha quantos andares? 3, né? Quantos andares tinha o sobrado? 3. Tinha acabado de acordar, tinha lá o frios na mesa, glória a Deus. O que mais é gostoso do café da manhã? O pão do irmão Paulo, recheado, que eu só ouço falar. Quando eu chego já acabou. Queijinho, mesa posta, chegou os 11 filhos. De repente chega quem? José. Me ajuda a pregar? Quem chegou? José. Pai, eu tive um sonho. O que os irmãozinhos de José faz? Pai, eu sonhei que a lua se dobrava nos meus pés. Rubem falou: Satanás. Isso está gravado. Lascou. Aí Gomer já olhou Isacar, Asder. Benjamin já estava na história? Não sei. Eu estou, é metáfora. O pessoal da gravação, isso aqui é uma metáfora, é um teatro gosta. Para o pessoal entender. Mas aí, pai, o sol também se dobrou. Pai, 12 estrelas se dobraram. Jacó levantou e disse: cala a boca, meu filho. Cala a boca. Do âmago de Jacó não era porque Jacó invejava o filho, mas conhecia os irmãos. Eu sei com quem você está lidando. Então cala a boca, menino. Volta pro seu quarto. Eu não quero. Volta pro seu quarto, vai tomar banho. Pai, o café. Dane-se o café, volta. Quando o menino volta, Jacó bate na mesa e falou assim: ó, o irmão de vocês aqui está doido, está comendo muita pizza antes de dormir, tomou manga com leite, então não tem nada a ver de sonho, de estrela, está muito soberbo. Ele volta em José. Quando Deus, glória a Jesus, quando Deus te mostrar algumas coisas, cala sua boca, meu filho, porque tem 11 pecadores lá embaixo que vão te detratar, vão te odiar, vão se entristecer, vão murmurar. A rainha de Sabá, quando ela visitou Salomão, ela não ficou feliz com a glória de Salomão, mas ela ficou triste com aquela glória, e ela se pergunta: por que na Etiópia não tem glória igual? Vocês estão me acompanhando? Os irmãos de Jeremias estavam enciumados. Estavam o quê? Enciumados. Estavam o quê? Enciumados. Porque Jeremias estava pregando a palavra. E Jeremias pregando a palavra fez com que os próprios irmãos de Jeremias começassem a persegui-lo. Essa é a tristeza com o sucesso do outro. Agora, eu falei de quantos filhos? Falta quantos? Aí eu vou acabar. O 5º filho é a alegria com a derrota do irmão. Quando Jacó está naquele buraco, os irmãos voltam cantando: porque agora eu sou o filho mais amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque agora eu sou mais querido. Porque agora eu sou melhor. Santo Deus. É quando eu consigo estar feliz com a derrota de alguém. É quando eu consigo estar feliz com a tristeza de alguém. Esse é o último grau dos filhos da inveja. Mas houve um homem chamado Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. Que ele veio inverter os valores. Ao invés de ter os pés lavados, ele lavou os pés dos discípulos, porque ele não queria ser o maior. Glória a Jesus. Quando foi perguntado quem será o maior no reino do céu, ele fala: o maior do reino do céu é o pequenininho que está ali, a criança correndo. Nenhum de vocês não, e eram apóstolos. Não é o grandão, é o pequenininho. Quando os fariseus falaram: nós vamos apedrejar aquela mulher até a morte porque ela foi vista em adultério, o homem que veio na contramão dos valores religiosos da história falou: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mulher, me dá aqui sua mão. Aleluia. Os fariseus não estavam ali só para cumprir regra, mas eles se alegravam com o infortúnio do outro. Glória a Deus. Porque
Porque um religioso nunca vai ver o outro crescer e glorificar Deus por isso. Santo Deus. Um religioso muitas vezes vai olhar a alegria do outro e vai conseguir ir para casa triste. Jesus inverte os valores sociais quando ele fala para Mateus, um publicano, me segue. Ou quando ele fala para Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa, com um monte de gente atrás de Jesus. E tinha quantas pessoas? Um monte. Repete para mim, tinha um atrás de Jesus. E se eu estou atrás de Jesus, será que aquela multidão estava caminhando há 10 minutos? Não. 1 hora? 2 horas? Eu estou aqui há 6 horas caminhando com Jesus. Esse cara acabou de aparecer na árvore. Vocês estão entendendo a palavra? Esse cara acabou de aparecer na árvore. E você vai para a casa dele? Glória a Deus. Aleluia. Existem invejosos que amam Jesus. Existem invejosos que amam Jesus. Existem invejosos que clamam a Jesus, que falam de Jesus, que estão no meio da multidão. Mas se Jesus apontar para um Zaqueu na árvore, vai invejar a visita e não vai glorificar Deus por ela. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmão, tinha um monte aqui, mas eu vou encerrar. Tinha um monte mesmo. Mas existe sinônimo e sinônimo e irmão, tinha muita coisa para pregar aqui mesmo, mas eu falo no horário, eu preciso parar que estranho. Mas nós vamos voltar nesse pecado. Quem está feliz que nós vamos voltar nesse pecado aqui? Glória a Deus. Vou passar mais metiolate nele. Glória a Deus. Glória a Deus. O antônimo de inveja é altruísmo. Altruísmo é quando mesmo o outro conquistando e eu não, eu louvo a Jesus. Glória a Deus. Mesmo o outro crescendo e eu não, louvado seja Deus pela sua vida. Quando você se torna crente, você vai estar no meio da multidão que vai Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. aplaudir. Você vai ver o ímpio crescendo e vai falar como o pregador disse em Eclesiastes: é, meu Cristo, a chuva cai para o ímpio e cai para mim também. Louvado seja Deus em tudo. Glória a Deus. O altruísta, ele vai conseguir enxergar o outro com reverência, sabendo Deus é soberano e cuida de mim e cuida dele também, porque eu não tenho opinião contra Deus. E se ele é um José, eu sou um Rubem. Mas hoje, essa palavra está te colocando não no lugar do invejado, essa palavra te colocou no lugar do invejoso. Todos, a partir de mim, observar quais desses 5 filhos eu já gerei, quais desses 5 filhos eu já coloquei nos meus braços e cuidei. Isso virou uma armadura de alma. Mas nessa noite, irmão Cláudio, pode cortar. O Espírito